O futuro da educação brasileira passou pela Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. Proposta pelos deputados Pedro Kemp e Gleice Jane, a audiência pública discutiu o projeto de lei 2614, que deve instituir o próximo Plano Nacional de Educação no país. Para o deputado, os sul-mato-grossenses devem estar atentos ao andamento da matéria no Congresso, pois as diretrizes nacionais certamente irão se refletir nas particularidades do nosso estado. É muito importante que o Plano Nacional de Educação ele tenha a participação da sociedade, principalmente de quem está no chão da escola, os professores, os servidores administrativos e os pais e alunos também. Então, com essa participação, a gente acredita que o plano vai refletir melhor as necessidades e também as expectativas das escolas. Após a aprovação, vem aqui para o Estado também o debate sobre o Plano Estadual de Educação, que vai valer por 10 anos, né? E aqui nós temos que discutir questões específicas do nosso Estado, né? Qual que é o problema da educação infantil, por exemplo, que ainda tem um déficit de vagas, né, muito grande aqui na capital, no interior. A questão da evasão no ensino médio, questão da educação indígena, que é importante no estado que hoje tem a terceira maior população indígena do país, né? Então, é um debate sobre todos os níveis da educação e todas as modalidades de ensino, educação especial, educação do campo. Então, a aprovação do Plano Nacional de Educação vai apontar para nós, aqui no estado também, as diretrizes para a gente depois discutir o Plano Estadual de Educação que vem para a Assembleia Legislativa. É bom lembrar que também hoje existe uma tendência de privatização, de terceirização na educação. Alguns estados já estão até privatizando a gestão das escolas, né? Também essa é uma preocupação que a gente tem, vamos debater isso hoje, a necessidade de fortalecer a gestão pública da escola pública para que ela seja democrática. Já a deputada ressaltou a importância de uma novidade presente no plano apresentado: a maior autonomia das escolas em sua própria gestão. Gestão democrática, né? Se a gente tem uma gestão democrática, automaticamente ela passa a aderir todos os processos de modernização, de inclusão, de observação das diferenças na escola. A gente precisa ter mais autonomia nas escolas, que é algo que a gente observa que tem faltado nos últimos anos. A gente vem questionando muito a forma como as escolas estão trabalhando, então a gente entende que é preciso ter mais autonomia para a direção da escola, trabalhar junto com a sua comunidade, a sua realidade, a sua diferença, porque as escolas são diferentes umas das outras. Eu sempre trabalhei em várias escolas e é muito comum a gente observar que cada escola tem uma especificidade. O debate foi assistido por centenas de representantes dos profissionais da educação da capital e do interior do estado. Uma delas foi Andréia Militão, professora universitária que palestrou sobre os detalhes do texto sugerido. Ela destacou as outras inovações que poderão ser implementadas na educação brasileira, como o destaque orçamentário para a área e a formação específica de mais professores. Dois aspectos principais, um em relação à forma, esse projeto de lei que é o 2614, ele apresenta uma organização diferente, não em 20 metas e uma para cada uma das questões de educação, como educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, formação de professores, gestão, financiamento, entre outros aspectos que são 20 metas. Ele traz uma organização em torno de diretrizes e objetivos e também de estratégias, né? Então, uma questão de forma. Mas em relação ao conteúdo, eu penso que esse plano que está agora em tramitação no Congresso Nacional, ele traz como um aspecto inovador uma questão que para nós é muito cara, que é pensar em aportes financeiros já articulado com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com a LDO e já pensar isso como ponto de partida, e a gente também já sai com a perspectiva de 7% inicialmente e alcançar no final do decênio 10%. Então, acho que sem aporte financeiro a gente não consegue realizar nenhuma das metas dessa questão central. E em relação a aspectos importantes para a educação nacional, alguns grupos populacionais, como educação,
indígena, educação especial, educação quilombola, que antes não tinha um tratamento mais cuidadoso no plano anterior. Nesse aparece, em particular, numa área que eu estudo, que é a formação de professores, com uma reivindicação de formação específica para esses públicos, né? Assim como educação de jovens e adultos, um olhar para educação em direitos humanos, educação ambiental, entre outros aspectos. A FETEMES e a nossa confederação, a CNTE, nós participamos em todos os momentos da construção do projeto que chegou no MEC, que chegou ao governo para ser encaminhado ao Congresso. Portanto, foi 2 anos de debate. Mais de 800 mil trabalhadores nesse país participou das conferências municipais, conferências estaduais, participamos da Conferência Nacional e escrevemos o melhor texto possível para a educação pública no Brasil. Mas não só para a educação pública, o Plano Nacional norteia toda a educação no nosso país. Eu acho que é fundamental para nós entender que aquele texto aprovado por todos os trabalhadores, por todo cidadão, por todos os usuários da escola pública que participaram dessas conferências tem que ser respeitado no Congresso Nacional.